pergunta que eu mais tenho recebido nos últimos dias é: o que aconteceu no Nepal pode se repetir aqui no Brasil? Lá no Nepal aconteceu algo histórico. Vai estar nos livros da história do Nepal, mas também do mundo inteiro. Ficou conhecido como a Revolta dos Conectados, né? Como a geração Z derrubou um governo por causa das redes sociais. E aí você vai assustar ainda mais com o impacto das redes sociais depois da derrubada do governo. É assustador o que aconteceu. E a gente vai falar sobre isso aqui. Outro ponto que a gente vai falar também são 2 pontos sobre a intolerância, a maldade da esquerda e uma prisão que vai, sem sombra de dúvidas, abalar a estrutura política do Brasil, mas do mundo também. Eu vou falar de 2 prisões, na verdade, para vocês, tá? Então, nós vamos entender um pouco mais tudo isso que está acontecendo. Já se fala até em pena de morte, e vocês vão entender o quanto isso, sabe, está sendo uma mudança brusca na forma, né, das pessoas verem a política. Então, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. É importantíssimo o seu apoio aqui, então inscreva-se no canal, curta, compartilha aqui, você vai receber sempre informações e análises muito sérias, tá bom? Mas bora pra cima? Vamos entender o que está acontecendo? Então, vem comigo. É o seguinte, pessoal. Vocês viram isso aqui, né? Ficou conhecido como a Revolta dos Conectados, né? Aconteceu há 2 dias atrás, depois que o governo do Nepal, um governo comunista, resolveu atentar contra as redes sociais, ou melhor, resolveu regular as redes sociais, ou melhor, resolveu censurar a população se revoltou. Lá no Nepal, a corrupção estava generalizada. Nepotismo, sabe, os comunistas sem vergonha, vivendo como verdadeiros reis, enquanto que o povo, com desemprego acima de 20%, uma fome generalizada da população, e os comunistas vivendo como reis. Então, o povo foi começando a postar vídeos, começando a se indignar nas redes sociais, e de repente o governo não gostou daquilo, porque aquilo ali foi considerado um atentado à democracia. E, inclusive, disseram que eles precisavam aprovar um projeto que regulamentava as fake news, que as fake news estavam incomodando muito e poderiam atrapalhar o bem da população. Resultado: aprovaram o bendito projeto das fake news. Exigiram que lá as plataformas colocassem dentro do país representantes e que cumprissem todas as ordens do governo comunista. As plataformas disseram que não, falou: eu não vou cumprir isso aqui. Veio um brilhante sujeito e falou: então derrubem as plataformas. 26 plataformas foram banidas. Discord, YouTube, Instagram, Facebook, todo mundo, com exceção do TikTok do Xi Jinping. A população começou com um protesto. A polícia, que pensa muito bem no bem da população e na liberdade da democracia, abriu fogo, pegou a metralhadora e pá, em cima de jovens. Mais de 30 morreram. Os jovens se revoltaram. Deram a resposta. Partiram para cima dos dirigentes comunistas e aí derrubaram o governo. Teve gente que morreu do governo, a esposa do primeiro-ministro. Muita gente teve que fugir carregado em helicópteros. E aí o governo comunista ditador caiu. O que aconteceu depois? O exército se virou contra os governantes, se uniu ao povo. Depois de tudo definido, eles disseram o seguinte: agora vamos resolver como será o novo governo? Vamos entender isso? E aí veio manifestantes e exército do Nepal negociam a escolha do líder interino. Ou seja, sentou o pessoal do exército, sentou os líderes dos manifestantes e começaram a discutir quem vai começar aí a governar até que tenha uma eleição, até que alguém escolha, né, quem vai governar. Pois é. A conversa seria que o exército ajudaria os manifestantes que fizeram a revolução e a revolta a escolher. Sabe, os manifestantes disseram: quer saber? Danem-se vocês. Sabe como que vai ser a votação? Pelas redes
sociais. Não é piada. Após derrubar o regime comunista, a geração Z do Nepal transformou o Discord, que é uma plataforma ali de mensagens, uma rede social, em parlamento para escolher o novo governo. Pela primeira vez na história do mundo, um país está elegendo um governo por meio de conversas entre a população no Discord, a rede social que tinha sido censurada. E você não entendeu errado, não. Eles usaram a plataforma Discord para virar uma espécie de mini parlamento. Abriram para todo mundo, falou, ó, se você é do Nepal, entre aqui, vamos debater, vamos discutir, fazer um grande debate para escolher o líder provisório até que seja feita a eleição. E as redes sociais, a partir de agora, serão, né, o nosso mini parlamento. E, digo mais, o parlamento terá que respeitar as redes sociais, porque se as redes sociais quiserem, eles vão derrubar de novo o parlamento. Já está combinado isso. O cara que assumir agora a presidência interina do Nepal, ele já vai assumir, né? Já vai assumir, sabendo que se a população se indignar, através da própria rede social, eles derrubam novamente. É o acordo que foi feito com o exército. Você tem noção? Agora você conseguiu entender o desespero e o medo do governo comunista em relação às redes sociais? Você entendeu a regra do jogo? Aí vem algo um tanto quanto um pouco mais assustador, se é que a gente pode dizer. Eles resolveram escolher quem seriam os possíveis nomes. E aí veio o rapper adorado pela geração Z do Nepal, despontou como líder político após os protestos e o caos. Tá, o Balendra Shah, mais conhecido como Balem, é um rapper, é um cantor que expunha, né, mazelas do governo, que criticava o governo comunista, que era anti o governo comunista, que falava que eles só queriam implementar a fome para a população, e aí ele viralizou. Depois, né, aos 35 anos, ele entrou como candidato independente em Katmandu e conseguiu concorrer e virou prefeito aos 35 anos. E foi, sabe, ele é aclamado pela geração Z, né? Ele é o prefeito TikToker, né? É o cara de como é que é o nome da cidade lá do prefeito TikToker, né? Me fugiu agora, gente. É o prefeito TikToker deles, o cara viralizou e aí começou uma pilha. Por quê? Porque estão com medo de que ele seja ou um novo Zelensky, aquele cara que era humorista, que não sabe nada de política e tal, ou um novo Bukele. Ele vai entrar para combater a criminalidade, porque o governo dele na prefeitura é considerado excepcional. Então ele é amado por todos da prefeitura de Katmandu, que é a cidade onde ele está. E aí ele insurgiu aqui como um possível nome para dominar, né? Ou seja, para comandar o país, né? Dominar não, né? Ele foi escolhido para comandar o país, enquanto o país escolhe quem será o presidente real. E aí, o Nepal acaba de escolher quem é o seu primeiro-ministro e escolheu em votação pelo Discord. Não teve urna, não teve nada. O povo abriu a enquete ali e foi na votação. E pelo Discord, o Nepal escolheu quem será o seu presidente interino. O que chamou a atenção, né? Teve essa tentativa de banir as redes sociais. E agora as próprias redes sociais foram um mecanismo para derrubar o governo e um mecanismo para escolher um novo modelo, né? Um novo modelo de gestão. Em meio ao vácuo de poder, os jovens recorreram justamente à tecnologia que seria proibida. O Discord, que se transformou em uma espécie de Assembleia Nacional Digital com a participação do povo. O servidor que foi criado pelo grupo cívico Rami Nepal, que foi quem fez, né, começou as manifestações por causa das medidas do governo comunista em derrubar, eles começaram a manifestação e deu a possibilidade para o povo escolher os nomes. Falou, ó, vocês, quem vocês escolhem? Fez uma votação prévia. Olha que loucura. Eles fizeram uma votação prévia, né? Deve ter gente que colocou o nome até do cachorro lá. Todo lugar tem um moleque, né? O brincalhão.
mas eles colocaram o nome das pessoas para colocar em votação, tá? Para colocar em votação, e aí foram, né, escolhendo quem poderia ser, fizeram uma votação para ver quem eram os candidatos que concorreriam, foram 2 votações, quem seriam os candidatos, pegou os melhores ali, mais votados, esses melhores entraram na votação, depois fizeram a eleição final, e aí fizeram, né, a eleição. Ó, a mobilização inédita revelou tanto o potencial democrático quanto os limites do espaço virtual. Moderadores enfrentam trolls, desorganização e disputas internas, enquanto partidos tradicionais e monarquistas também pressionam por influência. Para analistas, o caso ilustra um padrão global. Redes sociais conseguem mobilizar protestos, mas ainda falham em criar as estruturas políticas. Claro, mas se tornou uma máquina poderosa. E aí eles estão escolhendo agora, né? Tá entre o rapper e, pasmem, a população lá do Nepal ama a presidente da Suprema Corte do Nepal, por ser uma pessoa imparcial, que combate a corrupção, uma pessoa que já condenou muitos políticos corruptos e era, sabe, uma persona não grata pelo Partido Comunista do Nepal. Você viu que loucura? Aí a pergunta é, pois é, mas e se acontece isso aqui no Brasil? Se deixa acontecer e a votação vai pela rede social, o que acontece? Depende. Se depender da direita, o Nicolas Ferreira tá eleito. Se depender da esquerda, o Oruan, né? Aquele rapper, filho do Marcinho VP. Então, resumindo, este é o motivo. Porque não é que eles temem, eles têm pavor das redes sociais. Agora, uma coisa é certa. Lula vai pensar 2, 3 vezes antes de tirar as redes sociais aqui no Brasil. O Lula e qualquer presidente comunista por aí. Vamos lá, pessoal. Dando continuidade, até hoje está dando repercussão a manifestação retumbante de domingo no 7 de setembro. Pois é. Estão desmentindo uma bela de uma fake news, porque estão publicando por aí que a bandeira que foi utilizada na manifestação contra o Lula, contra o Alexandre de Moraes e pela liberdade na Avenida Paulista era uma bandeira utilizada pelo evento do NFL. Né? O NFL é o futebol americano, tá? O NFL teve uma aceitação, começou o esporte e teve uma aceitação retumbante no Brasil, gigantesca, tá? E aí, eles falam que a bandeira do NFL foi utilizada ali. Só que está circulando nas redes e foi considerada uma fake news, né? A fake news da Left People. Circulam nas redes sociais publicações que afirmam que a bandeira gigante dos Estados Unidos exibida por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, no ato de 7 de setembro, seria a mesma, utilizada 2 dias antes, durante a partida da National Football League, NFL, em São Paulo. A informação é falsa. Na segunda-feira, um post no X, com mais de 10 mil visualizações, dizia: sabe aquela bandeira dos Estados Unidos que vimos na Avenida Paulista no 7 de setembro? Ela não chegou lá por acaso, ela veio diretamente do jogo da NFL em São Paulo. Sim, aquele evento esportivo que todo mundo curtiu. A publicação incluiu ainda um vídeo do qual um homem afirma: tem algo por trás dessa bandeira inocente dos Estados Unidos. De onde os caras arranjaram uma bandeira desse tamanho? Coincidentemente, tem um post da Ana Castela cantando o hino nacional e aí, pá, tem ali uma bandeira dos Estados Unidos. Tem mais de 40 jardas, 365 metros. E aí, se a gente for jogar no Google Earth para medir a bandeira usada na manifestação, também dá 35,6 metros. Na minha leitura, a NFL está patrocinando e fomentando essa intervenção externa no Brasil. Pois é, conversa fiada, né? E aí foi rebatido aqui, mostrando que isto é uma mentira. Agora, falando em bandeira, intervenção externa no Brasil, o secretário do Trump, ele voltou a tecer comentários sobre o Brasil há 22 minutos atrás agora, e disse que a relação entre o Brasil e os Estados Unidos está no momento mais sombrio, mais estupidamente ruim de todos os tempos. Quem duvida? Não é só a relação, não. É o governo. É a vida do brasileiro. É a situação do brasileiro. O secretário adjunto dos Estados Unidos, que é o Christopher Landau,
Ele afirmou na noite de sexta-feira que a relação entre o Brasil e os Estados Unidos, na noite não, na manhã, viu, tá? Dos Estados Unidos e o Brasil, atingiu o ponto mais sombrio em 2 séculos. A fala do número 2 do secretário de Estado Marco Rubio foi em referência à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentar dar um golpe de Estado após perder as eleições. Abre aspas aqui. Os Estados Unidos condenam o uso da lei como arma política. Como advogado, diplomata e amigo do Brasil, me dói ver o ministro Alexandre de Moraes destruindo o Estado de Direito e levando as relações entre nossas duas grandes nações ao seu ponto mais sombrio em 2 séculos, escreveu Landau em seu perfil no X. Rapaz, o Brasil está em treta constante com os Estados Unidos agora. O que mais tem é gente lá do governo, né? Lá dos Estados Unidos, que está pistola literalmente, com o que está rolando aqui no Brasil, né? Não sem razão, né? Vamos admitir, porque não tá nada gostoso de ver o que está rolando no Brasil. Mas bora lá, pessoal. O Jornal Metrópolis acabou de publicar agora um vídeo que foi divulgado pelo FBI, e nesse vídeo o atirador do Charlie Kirk, ele foi visto, né, fugindo lá da Universidade de Utah. Vocês conseguem acompanhar aqui o vídeo aqui, né, onde ele literalmente, né, tá fugindo aqui da universidade. Eles fazem uma aproximação aqui, e aí é onde vocês conseguem ver o momento em que ele tá passando ali, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó, ele passa correndo ali, né, saindo da universidade ali, e aí, né, eles aproximam ali e você consegue ver, né, um momento em que ele desce ali, ó, tá? Ele desce ali e consegue escapar. Agora, acabou de sair a informação de que já tinham, né, o nome do suspeito. O suspeito de matar Charlie Kirk é preso nos Estados Unidos, segundo a informação do Trump. E aí foi essa figura aí, né? Um homem suspeito de ter assassinado o ativista de direita norte-americano Charlie Kirk foi detido e está sob custódia policial, anunciou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em entrevista à rede de TV Fox News, Trump afirmou que o pai do suspeito e um pastor ajudaram na captura e disse que solicitará pena de morte para o autor do crime. Abre aspas, né? Caramba. Eu acho que o pegamos, declarou. A polícia do estado de Utah ainda não havia se pronunciado sobre a detenção até a última atualização desta reportagem. Caramba, cara. Assim, pensa pro pai, cara. Que situação em relação ao pai. Trump afirma que o suspeito do assassinato de Charlie Kirk foi entregue pelo próprio pai. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na sexta-feira que o suspeito de assassinato do ativista conservador Charlie Kirk foi entregue à polícia pelo próprio pai. Cara, que isso, cara? Para pensar na dor desse pai e no senso de responsabilidade moral com a sociedade que esse pai tem, né? Para pensar nessa situação absurda em que o próprio pai teve que entregar o filho, né, desvirtuado por esse discurso extremista dessa esquerda, dessa extrema esquerda, né? Segundo fontes da lei ouvida pelo jornal The New York Post, trata-se de Tyler Robson, um jovem de 22 anos de Utah. Olha só o que disse aqui. Acho que com um alto grau de certeza nós o temos, diz Trump em entrevista ao programa Fox & Friends, minutos depois de receber a informação. Alguém muito próximo a ele o entregou, afirmou, revelando que foi o pai do suspeito quem fez a denúncia por meio de um pastor que estava envolvido com a polícia, né? E aí o presidente defendeu a punição exemplar, espero que seja considerado culpado, espero que receba a pena de morte. O que ele fez com Charles Kirk era a melhor pessoa que não merecia isso. Então, assim, cara, eu acho, sinceramente, eu sou totalmente a favor. Acho que o Donald Trump tá certinho, né? Gente que atua desse jeito aí, tem que ter isso, cara. Que dor do pai que eu fico imaginando, cara. Que absurdo. Então, tanto, principalmente do Kirk, né? A esposa do Kirk, os familiares do Kirk, a dor que eles estão sofrendo. Mas um desgraçado desse, cara, causa uma dor pro pai também, né? Por causa dessa ideologia que eles enfiam nos jovens. É um absurdo. Esse é o assassino de Charlie Kirk. Tyler Robson, de 22 anos. Tyler Kirk,
Tyler Robson, de 22 anos, foi identificado como responsável pelos disparos que mataram um ativista conservador, Charlie Kirk, durante a mesma conferência na Utah Valley University. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pelo The New York Post com base em fontes próximas à investigação. A confirmação da identidade do suspeito ocorre poucas horas após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que um homem havia sido capturado. Pois é. E aí, agora se confirma essa situação esdrúxula, né? Torço mesmo para que receba a pena de morte. Sinceramente, um homem de 22 anos, não é um menino, não é um rapaz, é um homem, né? Que tem que responder sim, e eu concordo plenamente. Quem faz atentados políticos como esse, por divergência ideológica, seja alguém da direita que matar alguém da esquerda, ou alguém da esquerda que fizer isso contra alguém da direita, tem que ir parar, né? É na cadeira elétrica mesmo. Concordo em número, gênero e grau com Trump, né? Não discordo em momento algum. Após anunciar a prisão do assassino de Kirk, Trump diz em pena de morte. O presidente dos Estados Unidos afirmou que o assassino do ativista Kirk deve receber pena de morte. Nessa sexta-feira, durante a Fox News, o líder norte-americano anunciou que as autoridades prenderam um homem que matou Kirk a tiros e ainda detalhou que o pai do suspeito o entregou à justiça. Eu vou além, tá? Tem que receber pena de morte, sim. E todo mundo que comemorou tem que parar na cadeia, tem que pegar pelo menos aí uns bons anos de cadeia, né? Para aprender, né? Que não se comemora a morte de ninguém. Literalmente não se comemora a morte de ninguém. É um absurdo, né? Por questões ideológicas, né? Isso é um absurdo. Né? O cara vai lá e comete um assassinato, né? Um atentado como esse por questões ideológicas. É um absurdo. E aí o Brasil não está muito diferente, né? Vocês vão ver o que a gente traz para vocês no próximo bloco. Vocês estão sabendo que o Nicolas Ferreira recebeu várias ameaças de morte de um sujeitinho também. Depois dessas ameaças de morte, o Nicolas Ferreira acabou chegando lá no Espírito Santo para um evento que ele ia participar, escoltado pela polícia por causa dessa ameaça de mais um extremista de esquerda. Né? Chegando, né, escoltado. Esse menino hoje, eu vou te falar uma coisa. Cara, o que a cabeça desse menino deve estar a prêmio, né? Para esses psicopatas aí, não tenha dúvidas disso. Aí esse cara precisa, além de muita oração, precisa de muita força e de proteção mesmo, né? Literalmente proteção, né? Não é brincadeira. Não é brincadeira o que esse menino tá passando, o que esse rapaz, né, tá passando. E aí o sujeito é esse aqui. Estudante que ameaçou Nicolas Ferreira de morte é preso no Espírito Santo. Estudante de biologia. Adivinha? Universidade Federal do Espírito Santo. Adalto Gaia Júnior foi preso nesta quinta-feira após ameaçar publicamente o deputado Nicolas Ferreira de morte em postagem na rede social. A Polícia Federal realizou a prisão em Boa Esperança, no norte do Espírito Santo, e conduziu o suspeito à delegacia. Adalto permaneceu em silêncio durante o depoimento e começou a chorar. Nossa, gente. Começou a chorar, né? Machão para ficar fazendo ameaça de morte contra os outros e fica chorando, né? O advogado alegou um surto momentâneo, que não havia intenção real de cometer o ato. Adalto se retratou publicamente, mas o deputado afirmou que seguirá com todas as medidas legais. A UFES repudiou a ameaça e reforçou que ações de ódio e violência não serão toleradas. Agora é saber se a UFES vai expulsar esse cara. No mínimo. É mentira a fala do advogado, porque, segundo o próprio Nicolas relatou, foram várias. Ele já vinha falando isso, desde que o Nicolas era deputado, desde 2023, né? Quando o Nicolas entrou como deputado. Ele já vinha fazendo, não foi a primeira e nem a última postagem. E sim, é este caminho, tá? Ameaças de mortes têm que parar na delegacia e torcer para a turma da esquerda começar a ser presa também. Tem muito juiz bom em primeira instância. Então, Nicolas Ferreira fez certinho, tem que mandar mesmo, tem que pôr pressão, tem que processar, tem que fazer exatamente o que a esquerda faz. Tem que processar, tem que pedir indenização moral, que tudo suba até o STF, não importa, mas tem que dar medo nesses caras. Porque é assim que tem que funcionar. Porque é assim que a esquerda age. A esquerda confia na impunidade. Eu já recebi ameaças. Não é? E eu acho
tá certinho, né? O Olavo de Carvalho já falava isso há muito tempo. Se você não souber jogar as regras do jogo, meu irmão, se você não souber como que tá funcionando as regras do jogo, você vai ser eliminado. Então, tem que jogar e tem que jogar com as mesmas armas. Só não pode ser corrupto, né? Só não pode ser como eles, mas dentro das regras do jogo, dentro das normas da lei, tem que denunciar, tem que correr atrás dos direitos. Sim, concordo em número, gênero e grau. Tá? Número, gênero e grau com o Nicolas Ferreira. Tem meu respeito. Vamos lá, pessoal. Próximo bloco nós vamos falar sobre anistia. Bora pra cima. É o seguinte, tá? Seguinte, preço da água é 120, vamos lá. Matéria do jornal Opção. O presidente do PL diz que vai negociar anistia com o presidente do Senado. Então, né? Confiar em negociação com Davi Alcolumbre é aí que o negócio é complicado. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou que irá conversar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para negociar um projeto de anistia aos condenados do 8 de janeiro, que beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração ocorre após o Bolsonaro ser condenado pela primeira turma da corte. O Valdemar informou ao Globo que já contava com o revés do STF. Quem não contava, né? E que determinou que o secretário-geral do partido, o Rogério Marinho, assuma a articulação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, pelo tema. Eu duvido é o dó, tá? Que o Davi Alcolumbre vai contrariar o governo Lula e vai querer encarar essa aí. Eu duvido, mas duvido muito, tá? Eu não confio nisso nem um pouquinho. Confiar no Davi Alcolumbre hoje é besteira. Mas eu vou articular. Se articular, né? Qual que vai ser o projeto de anistia do Davi Alcolumbre, do Lula e dos ministros do Supremo? Prender mais gente, só se for, né? E ainda digo mais, né? A briga deveria ser pela anulação desse processo. Deveria ser, sem sombra de dúvida. E outra, o Congresso deveria regulamentar, né, esse discurso de atentado à democracia, né, de não sei o quê. Colocar planos objetivos, tem que ter militares, tem que ter militares envolvidos, não pode ser um crime impossível, tem que ter uma regulamentação. Para que essa aberração que aconteceu agora não se repita. Não se repita. Esse julgamento que para mim foi uma aberração. Bora lá? Vamos para cima? Olha essa matéria. Você lembra da Luciana Gimenez, né? Lucas Jagger, filho de Luciana Gimenez, afirma estar envergonhado da direita brasileira. Nossa, eu não vou nem dormir essa noite. Pois, filho do Mick Jagger, filho da Luciana Gimenez, artista, né? Lucas Jagger, filho de Luciana Gimenez e do vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, virou assunto nas redes ao criticar abertamente a direita brasileira. Em um comentário feito no Instagram, o jovem de 26 anos afirmou sentir vergonha, tadinho, do movimento, depois de ver uma reportagem internacional que mostrava uma manifestação pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, carregando uma enorme bandeira dos Estados Unidos. Sério, você mora onde, hein? Né? Na publicação, o Lucas rebateu a narração de que aquilo representaria o país como um todo. Segundo ele, a maioria dos brasileiros não se identifica com esse tipo de ato político e, pelo contrário, sente constrangimento ao ver os símbolos estrangeiros sendo usados como se fossem nacionais. E bandeira da Palestina? Pode, tá tudo bem, né? A fala do filho de Luciana Gimenez ganha ainda mais destaque por contrastar com a posição pública da mãe, que já demonstrou apoio ao Bolsonaro em outras ocasiões. Essa diferença expõe de maneira clara como o Brasil vive um momento de forte polarização, capaz de dividir opiniões até dentro dos próprios familiares. Vem cá. Eu esqueci de comentar, viu? Esmalte lindo. Minha filha usa um desse, tá? Minha filha usa, minha esposa usa, né? Aqui não. Vamos lá, vamos entender o seguinte. Bora entender essa situação, tá? O que acontece, pessoal? Cara, a juventude de hoje, né, tem uma postura, né? Eu acho ridículo, sinceramente, a forma que essa juventude de hoje se veste, né? Isso é coisa, era a época dos hippies lá, né? Mas, cara, esses caras não têm noção nenhuma de vida. É fácil para um riquinho mimado, filho de 2 milionários, artistas,
vir aqui fazer críticas ao brasileiro, mas o brasileiro que estava lá na Avenida Paulista é o cara que trabalha, é o cara que sai de manhã, vai para o seu mercadinho, vai para a sua corretora de imóveis, vai para o seu food truck para poder ganhar a vida, e aí tem que pagar imposto para um governo que não está nem aí. Esse cara fala que não representa. É só você olhar o tanto de gente que tinha na Paulista e o tanto de gente que tinha para a esquerda. Ou seja, tem vergonha do povo brasileiro? Essa é a resposta? Tem vergonha do povo brasileiro? Só pode. Ah, pelo amor de Deus, me poupe. Esses artistazinhos, né? Não merece respeito nenhum. E aí é onde eu te digo, né? Falo Lula, falo Petro e ninguém quer acreditar. O mesmo Petro admite. Quando os pobres deixam de ser pobres, se voltam para a direita. Não, eu não acredito que ele falou isso, não. O Lula já falou, você sabe, né? Mas vamos escutar o Petro falando também, tá? Escuta aqui. Ó, Petro falando. Llamémoslo así, pues, volviendo entonces se identifica es con superar la pobreza, es decir, então, você vai edificar como superar a pobreza. que los pobres tengan. Sí. Y Para que os pobres tenham. cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Bueno, Ahí O problema é que quando os pobres deixam de ser pobres e têm, eles viram para a direita. viene una pregunta, entonces dejar de ser pobre hacia dónde? sí. Y viene el problema, porque si es dejar de ser pobre para vivir Para como consumir. en Miami, Sí. pues se acabó la humanidad. ¿Qué hacen? Porque se ele deixar de ser pobre para viver como em Miami, né? Ele sai da esquerda. Ele passa a ser de direita. O Lula já falou isso. Se o cara crescer um pouquinho na questão social, começar a ganhar mais de 4 mil, ele sai fora da esquerda. Resumindo, você acha que a esquerda quer o quê? Te manter pobre. Então ele pega alguns dessa turminha, sabe, fora da lógica, coloca ali essa turminha em universidade que vai lobotomizar a cabeça deles. O dia que eles tiverem que encarar a verdade real, né, e encarar, pagar imposto, essa turminha toda sai da esquerda. Não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas. Tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. É uma honra, um prazer enorme estar aqui com você. Eu vejo vocês no próximo editorial. Abraço.